Bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui no tutorial. No de hoje eu vou demonstrar a vocês como é que a gente pode gerar um efeito simples de partículas, fazendo com que elas quiquem sobre uma superfície. É um tutorial que vem atender aqui uma dúvida que surgiu e foi postada no canal, através de um colega nosso, que também está nesse mesmo intuito de se aprofundar junto ao Blender 3D, sobre alguns recursos, e eu vou aproveitar para tentar demonstrar como isso é prático na versão 2.8. Então eu tenho um objeto aqui que vai ser o nosso objeto gerador. Eu vou utilizar aqui o Move, encostar o cursor na seta azul e trazer esse objeto mais para cima. Eu vou ocultar aqui a câmera e a lâmpada que estão atrapalhando e vou adicionar na área com o Edge uma Mesh Plane S de escala para aumentá-lo. Por último, eu vou acrescentar também aqui para o experimento uma mesh do tipo UV Sphere, a nossa esfera normal. Se eu aproximar, ela está com a superfície áspera. Vou usar o botão direito e vou aplicar o Shade Smooth. Suavizada a superfície, eu vou encostar o cursor no transformador verde e vou trazê-lo aqui. Esse objeto de cima, nesse experimento, será o objeto que gerará as partículas. O objeto de baixo, que é o plano, será a nossa superfície colisora, e esse objeto será o objeto que eu utilizarei como referência para as partículas que serão geradas. Para entender o efeito de partícula, nós temos que selecionar o objeto para aplicação da partícula. Então eu vou selecionar o objeto cúbico. Se vocês olharem aqui a timeline, clicando o play, a agulha vai correr e não há nenhuma animação aqui, por enquanto, junto ao nosso cenário. Então, com o objeto cúbico selecionado, voltando a nossa atenção aqui para a barra de propriedades da direita, nós vamos clicar no ícone que representa as partículas. Notem que eu não tenho nenhum sistema agregado a esse objeto. Para criar o sistema, eu clico em mais. Ele cria um sistema já com o nome Particle Series. Nós podemos mudar esse nome. É só clicar duas vezes e colocarmos o nome que desejar. Bem, na verdade aqui eu criei um sistema, mas eu posso criar mais sistemas para um mesmo objeto. Basta clicar em mais. Na medida que eu vou clicando aqui em mais, eu vou criando outros sistemas de partículas que eu posso utilizar para outras finalidades. Se eu quiser deletá-los, eu seleciono o sistema, clico em menos e vou excluindo. Bem, eu vou manter apenas um sistema para explicar a vocês esse efeito. Então tem um objeto, ele me pergunta aqui qual é o tipo de propriedade que eu quero usar no sistema. O que é que o Emire faz? No momento que eu adiciono o sistema, dando play, agora vocês vão ver que existe uma animação. Está saindo pontilhados desse objeto de cima e está atravessando o objeto de baixo. Aqui na timeline vai surgir uma linha de cor vinho, que é essa animação que foi gerada automaticamente aí pelo programa. Agora, esse tipo de emissão, eu tenho o modo Emire, que são os pontinhos, ou tenho o modo Hair. Em vez de pontinhos, ele vai simular pelos. Nós não vamos falar sobre pelos, vamos falar sobre Emire. Essas Emires, ou emissores, vão atravessar a malha. Para entender como é que ela está procedendo aqui, nós vamos olhar essa guia de configuração aqui chamada Emission. Ela está dizendo que eu vou ter 1000 partículas sendo simuladas do frame 1 até o frame 200. Ou seja, a partir do 1 até o 200 aqui da timeline, eu estou gerando partículas nesse sistema. Por quê? Porque está configurado aqui embaixo. Se eu quiser que ele gere partículas a partir do frame 20, eu coloco início 20 e quero que finalize em 250. Se eu voltar à animação, vocês vão ver que do 0 ao 20 ela não emite, a partir do 20 ela começa a emitir e vai até o frame 250 emitindo. O tempo de vida de cada partícula dessa emitida vai ser de 50 frames. Ou seja, se no frame 21 ela emite partículas, as partículas emitidas no frame 21 vão sumir no frame 71, porque tem 50 frames como tempo de vida. Então eu posso aumentar aqui e dizer que eu quero 200, 500, e aí eu vou ver essas partículas até o final, elas não vão sumir à toa. Elas caem por quê? Porque nós temos uma configuração aqui chamada Field Weights, que são os pesos de força. Quando eu abro, eu tenho uma diversidade de pesos, que são forças físicas, que estão interagindo aqui nesse efeito que vocês estão vendo. O efeito que faz com que elas sejam puxadas para baixo é o de gravidade. Eu estou usando o valor 1. Se eu uso o valor 0, quando eu der o Enter, percebo que elas não caem, elas começam a flutuar na direção das faces, porque ela tem outras forças que estão interagindo para fazer com que elas criem esse movimento. Caso contrário, elas ficariam estáticas. Essas partículas estão sendo geradas com uma determinada força na direção para baixo. Então eu posso aumentar essa força de saída. Como é que eu vejo isso? Então eu abro as configurações aqui chamada Velocity,
Percebam que eu tenho aqui a opção norma. Eu estou dizendo que a força com que essas partículas sairão é de 1 metro por segundo. Se eu aumento aqui para 3, quando eu der a animação inicial, elas já vão sair com mais força na direção das faces. Se eu aumento mais ainda aqui, para 50, elas vão sair com mais força ainda. Vamos deixá-la aqui com 1 metro por segundo. Mas eu tenho também como direcionar essas partículas na direção das suas coordenadas, que pode ser y, x ou z. Então mais abaixo aqui vocês vão ver que eu tenho essa opção chamada Object Align. Eu direciono a força de acordo com o eixo. Então se eu quiser que ela saia na direção do eixo x, com a força de 2 metros, eu venho aqui e coloco 2 metros por segundo. Então quando vocês olharem, eu vou rotacionar aqui. No momento que elas forem geradas, elas vão correr na direção da seta vermelha. Vocês encontrarem, a seta vermelha está apontando para cá. Se eu aumento esse valor em x aqui para 5, ela vai ser expelida com mais força na direção da seta vermelha. Se eu quiser que ela corra na direção inversa à seta vermelha, eu uso valores negativos. Então, em vez de 5 aqui, eu posso utilizar menos 5. Vir aqui, dar o play e ela vai correr na direção oposta. Vamos deixá-la aqui em 0, para que ela caia para baixo. Vocês podem experimentar as demais configurações. Ela está gerando aqui pontinhos. Esses pontinhos, se vocês escorrerem a opção chamada Render, vocês vão ver que ela está renderizando esses objetos nesse formato aqui, que é o formato Elo, que provavelmente deve estar aí no computador de vocês. Então, quando eu dou o play, vai sair esses pontilhados aí. Esses elos são pontos luminosos que vocês não vão conseguir enxergar na renderização. Então, para eu poder gerar essas partículas na forma de um objeto de referência, que vai ser essa esfera, eu tenho que vir aqui, mudar esse Render As para a condição Object. Por quê? Porque eu vou escolher um objeto. Mais embaixo vai surgir esse menu, chamado Object, e aqui vai ter uma opção chamada Instance Object. Então, para eu selecionar aquela esfera lá como objeto de referência, eu abro essa caixinha e na relação dos objetos que estão compondo a cena, vocês vão ver que existe lá a esfera. Eu posso vir aqui e selecionar a esfera. E aqui vai ser gerado as esferas, que é justamente esse objeto que está aqui como referência. Outra forma que eu tenho também é clicando no conta-gotas, o cursor se transforma no conta-gotas, eu vou encostar no objeto que eu quero que seja a referência, clico, e eu passo a ter esse objeto aqui como as partículas geradas. Mas eles estão muito pequenos, não se preocupem. Embaixo da opção Render As, vocês vão ver que eu tenho aqui o Scale. Aqui eu tenho como clicar nas setinhas da direita para aumentar o tamanho, ou esquerda para diminuir o tamanho. Se eu quiser fazer essa configuração mais rápida, eu encosto o cursor no meio da caixa, pressiono o botão esquerdo do mouse e rolo para a direita para fazer mais rápido, ou para a esquerda para diminuir mais rápido. Veja que todos esses objetos gerados aqui estão sendo gerados em um tamanho único. Então, embaixo de Scale, eu tenho essa opção chamada Scale Randomness, que eu posso fazer a randomização dessa escala. Então, deixando no valor 1, vocês vão ver que eu gero esferas menores, médias e grandes. Então, eu consigo modificar essa configuração fazendo esferas variadas. Dando animação agora, temos agora o objeto de cima gerando, e esses objetos, partículas de forma esférica, estão atravessando a malha, como se fossem fantasmas. O famoso efeito fantasma aí, né? O que é que eu preciso fazer agora para fazer essas esferas ficarem nesse objeto aqui que é o plano? É só selecioná-lo, vir aqui no efeito físico e aplicar nesse plano o efeito de Collision. Observem que nessas configurações do Collision, aqui embaixo, vai ter a guia pertinente aí às partículas. Então eu tenho a permeabilidade, eu tenho o stickness, que é a espessura, o damping, que é o amortecimento, e o randomize do amortecimento, tem um friction, que é a fricção, e a randomização da fricção. Então eu posso configurar aqui para melhorar esse efeito. Então, a priori, sem mexer, dando play, vocês vão ver que agora as partículas são geradas e quicam na superfície. Eu posso controlar esse amortecimento, eu posso fazer com que ele seja mais lento. Então eu venho aqui em Damping, que é amortecimento, aumento o valor para 0,5. Se eu der o play novamente,
esse amortecimento vai ser mais leve aí nesse efeito do quicar. Então é a partir dessas configurações do Collision e das configurações do objeto partícula que eu consigo utilizar os recursos que vão me permitir gerar esse efeito aí de partículas quicando na superfície de um objeto. Quanto à cor da partícula, vocês podem selecionar o objeto que é o objeto de referência. Esse objeto vocês podem escondê-lo bem aqui para que não apareça durante a visão do nosso render. E esse objeto vocês podem ir lá na guia material. Aqui na guia material vocês podem aplicar um material para ele. Eu estou com um problema sério aqui com essa máquina, porque essa máquina não está conseguindo renderizar as cores com a versão 280, porque o adaptador gráfico dele não está enquadrado aí com a tecnologia OpenGL 3.3 que a versão 280 exige. Então se eu tentar dar um render aqui normal, não vão aparecer aqui junto ao objeto. Então eu não vou poder mostrar para vocês aqui a renderização de forma correta. Mas se vocês quiserem dar cor, eu vou utilizar um artifício aqui, que é usar Viewport Display. Então eu venho e colo aqui, vou utilizar o vermelho, aí eu dou uma cor aqui pelo modo Display ao objeto, para vocês enxergarem as partículas através da definição de material que eu dei a esse objeto de referência. Demos o render aqui, ó. Não vai acontecer, porque o render não está funcionando. Para poder fazer sumir esse cubo no momento da renderização, vocês selecionam o cubo, entram na guia de partículas, correm até a opção Render As e desabilitam essa opção aqui chamada Show Emitter. Então, somente as partículas serão geradas no processo lá da renderização, na hora que vocês fizerem o render. O cubo não aparecerá. Caso vocês queiram que o cubo apareça, vocês mantêm isso aqui ativo e o cubo irá também aparecer na renderização. Então fica aí a dica de como é que vocês podem fazer esse efeito. Bom proveito e até o próximo tutorial.